amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui de volta para comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando no próximo domingo nas classes de jovens. Lição esta, dando continuidade aos estudos deste trimestre com a revista comentada pelo pastor César Moisés de Carvalho, terá o seguinte título: O terrorismo marca o novo século. Lição de número 3, onde estaremos discutindo sobre o terrorismo. Nós estamos falando, de modo geral, esse trimestre sobre novos tempos, novos desafios. Estamos conhecendo os dilemas deste tempo em que estamos vivendo, para sabermos, à luz da palavra de Deus, como nos portar, como nos conduzir e de que forma a juventude cristã ela pode interagir com o meio em que vive, no sentido de transformá-lo para a glória bendita de Deus. Então, muito bem, nesta lição de número 3, lição esta onde nós estaremos trabalhando 3 tópicos. São eles: primeiro tópico, a síndrome da onipotência humana. Segundo tópico, o terrorismo inaugura o século XXI, onde nós estaremos aqui elencando alguns fatos dos mais impactantes, dos mais chocantes dos anos 2001 para cá, que tem a ver com o terrorismo. E no terceiro tópico estaremos vendo o fundamentalismo e a intolerância propagados pelo terrorismo. Estaremos vendo aqui o que tem motivado esses atos de terrorismo em todo o mundo, a falsa acusação que é lançada contra a igreja cristã no mundo e a religião de modo geral. E estarei aqui apresentando para vocês ao final 3 posturas da igreja no combate ao terrorismo. Então, muito bem, no primeiro tópico, a síndrome da onipotência humana, o pastor César Moisés ele vai fazer o que tem feito desde a primeira lição, e que, como eu já disse para vocês, muito me agrada. Ele vai primeiro fazer um estudo na palavra de Deus, ele primeiro volta a nossa atenção para as Escrituras Sagradas, apresentando alguns fatos que servem para embasar na própria Bíblia o tema proposto para aquele domingo. Ele fez isso na primeira lição, fez isso na lição passada e também agora, onde nós partimos do estudo da palavra de Deus para a contextualização no nosso momento, para a aplicação prática. Eu penso que nós também devemos sempre, em todas as aulas, seguir esta mesma sequência. Primeiro, irmos à Bíblia, para vermos dentro da Bíblia o que ela tem a dizer sobre esse tema. Depois, a gente, feito a exposição do texto sagrado, a explicação do tema dentro da Bíblia Sagrada, fazer a aplicação e também, enquanto fazemos a aplicação, irmos mostrando as respostas da Bíblia Sagrada para os dilemas do homem enfrentado no século XXI. E aí ele vai nos levar lá para a origem, não para o Éden, como nós tivemos nas lições passadas, mas um pouco depois do Éden. Ele vai nos levar para o caso do primeiro ato de agressão, de violência cometida pelos seres humanos, que foi, ao que tudo nos indica, de acordo com a Bíblia Sagrada, o assassinato de Abel, motivado e realizado, executado pelo seu próprio irmão Caim. Eu quero chamar a sua atenção para ler esse texto, já que temos que partir da Bíblia, para o nosso estudo. Texto de Gênesis, capítulo 4. Vamos ver aqui a inveja que motivou Caim, ou que despertou em Caim um espírito homicida para dar cabo da vida de seu próprio irmão. Gênesis capítulo 4 diz assim, versículo 1: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Então aqui nós temos a informação que Caim nasceu primeiro. Ele era mais velho que o seu irmão Abel. Então nós vamos perceber aqui o caso de um ciúme, de uma inveja doentia, de um irmão mais velho para com o irmão mais novo. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado
Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Alguns aqui, inclusive, vão, fazendo a má leitura do texto sagrado, a sugerir que a inveja no coração de Caim pelo seu irmão e o ódio que levou a assassinar o seu irmão, teve como motivação, na verdade, a rejeição de Deus. Porque Deus teria rejeitado, Deus não teria se agradado da oferta do campo que Caim trouxe para apresentar ao Senhor. E isso teria despertado a ira de Deus. Mas vamos ler os versículos seguintes porque eles nos explicam. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Então veja que a pergunta de Deus aqui, o texto não deixa claro para a gente, ou tão claro quanto desejaríamos, porque é que a oferta de Caim é rejeitada. Mas a parte A do versículo 7 dá aqui a entender que a oferta que Caim estava oferecendo a Deus não estava sendo aceita porque Caim não estava fazendo o correto. Caim não estava oferecendo uma boa oferta. Caim não estava fazendo o bem que deve fazer. Porque você sabe, e isso depois a Bíblia Sagrada vai deixar muito claro, é melhor obedecer do que sacrificar. E muito mais do que em bois gordos, em ovelhas, em frutos do campo, das árvores, em verduras e legumes, Deus tem prazer em um coração contrito, quebrantado, que humildemente se prostra diante dele. Então quando Deus pergunta a Caim, se você fizer o bem não será aceito, possivelmente Caim estava procedendo de modo incorreto ao oferecer o seu culto e a sua oferta a Deus. Aí Deus prossegue: mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está instigando aqui Caim a dominar o mal que está militando dentro dele mesmo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Aí aqui ele começa agora a armar a trama que vai desembocar no assassinato. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Portanto, aqui nós temos o primeiro caso de violência praticado por um homem contra o seu semelhante. E, lamentavelmente, esse episódio de violência teve caso dentro da própria família, teve o seu acontecimento dentro da própria família, irmão matando o próprio irmão, né? A Bíblia diz que por causa do pecado, a morte entra no mundo. Então aqui agora nós já vemos um primeiro caso de morte acontecendo, mesmo antes nós não sabemos aqui se Adão e Eva estavam vivos nessa ocasião, mas muito possivelmente estavam vivos, né? Foram os primeiros filhos deles. Então, muito possivelmente, antes mesmo de seus pais morrerem, Abel é morto pelas mãos de seu próprio irmão Caim, motivado o quê? Pela inveja. Interessante porque Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 4 de sua carta, Tiago ele vai apresentar as causas das guerras, da violência, dos atos de terrorismo que existem hoje no mundo. Porque estamos falando de terrorismo, estamos falando de violência em um contexto global. E Tiago ele vai explicar, embora ele estivesse aqui escrevendo essa carta para a comunidade cristã entre os judeus do primeiro século, mas as palavras que irei ler agora nos primeiros versículos do capítulo 4 da carta de Tiago explicam as guerras e contendas em todo o mundo. Veja o que é que Tiago diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não foi o que aconteceu com Caim quando matou seu irmão Abel? Não foi a tentação ardendo dentro dele? Não foi a inveja, o ciúme consumindo-o por dentro? Tiago vem e faz uma pergunta retórica. As guerras, as contendas, as divisões, as pelejas que existem dentro de vocês, no meio de vocês, não tem como causa os maus sentimentos, os maus desejos, a cobiça, a ambição e a ganância? E ele prossegue dizendo: vocês cobiçam coisas e não as têm. Estou lendo aqui na versão NVI. Matam, invejam. Olha aqui, o primeiro caso de homicídio ocorrido no mundo e todos os demais. A gente vai fazer aqui um apanhado, nós temos muitos casos, não poderíamos abordá-los todos aqui por uma questão de tempo e de propósito, mas se você vai para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento e ver ali os casos de perseguição, os casos de invasão a nações estrangeiras, os casos de homicídio, genocídio, infanticídio, né? Os casos de assassinato em massa, a maioria, se não todos eles, motivados pelo quê? Pela inveja,
pela cobiça, pelo sentimento, como diz aqui a nossa lição, a síndrome da onipotência humana. O que é essa síndrome da onipotência humana? Né? É o sentimento de todo poder. É o homem achar que tem o domínio sobre o terreno dos outros, sobre os bens dos outros. E aí a lei de Moisés, ela vem, né, proibir taxativamente: não cobice. Não cobice os bens, não cobice a casa, não cobice a mulher, não cobice o que é do outro. Até mesmo os reis estavam proibidos de cobiçar bens e multiplicar para si mesmo mulheres, cavalos, riquezas. Deus já havia, né, orientado através da lei de Moisés nesse sentido, para que os homens não cobiçassem, não invejassem. Diz o livro de Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos. É a podridão dos ossos. E, lamentavelmente, todas as guerras que este mundo já registrou e que aí estão nos anais da história, né, registrados para que nunca mais tornem a se repetir, mas lamentavelmente se tornam, e guerras acontecem em todo mundo a todo momento, né, nós vemos que elas têm como causa primária a cobiça. Cobiça por território, cobiça por bens, cobiça por tecnologia, cobiça por dinheiro, cobiça por petróleo, cobiça por domínios. Né? Lamentavelmente, Tiago já dizia isso, a palavra de Deus já nos prevê sobre tudo isso. É esta síndrome da onipotência humana. É o homem achar que pode tudo, que pode fazer o que ele quiser. Né? E lamentavelmente o mundo que rejeita Deus, que despreza a palavra de Deus e que ignora a mensagem do Evangelho, considerando o homem autossuficiente, considerando o homem o Deus de si mesmo, onde valores morais absolutos inexistem, porque afinal de contas, se Deus não existe, valores morais absolutos não existem. Valores morais absolutos só existem porque Deus é real, porque Ele diz o que é certo e o que é errado. Mas se Deus não existe, então o nazismo pode não estar errado. Então os grupos terroristas que matam milhares no mundo em todo dia, podem não estar de todo errado. Né? Talvez a seleção natural de Charles Darwin explique esse comportamento humano autodestrutivo. É a síndrome da onipotência humana. Aqueles que pervertem a justiça, manobram a lei, invadem territórios alheios, matam mulheres, crianças e idosos. Fazem isso e ainda dizem que não estão fazendo nada demais, estão fazendo bem, estão promovendo uma verdadeira limpeza étnica, religiosa, ideológica em todo o mundo. Tiago explica. Tiago diz: essas guerras, essas contendas provêm das nossas paixões, das cobiças e das invejas que pelejam dentro de vocês. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, aqui com esse texto de Gênesis, onde eu mostro o primeiro caso de violência e homicídio, aqui com esse texto de Tiago, poderíamos passear por toda a Bíblia para mostrar isso, onde ele nos diz enfaticamente que a inveja e a cobiça são as causas das guerras e do espírito assassino que domina o coração humano. Eu mostro para vocês então a síndrome da onipotência humana. Como diz aqui o pastor César Moisés, comentando a sua lição, é a antiga insanidade humana de guerrear. É o homem achar que se resolve tudo na base da espada, na base da peleja, na base da invasão aos territórios e às nações alheias. É o homem achar, né, que através de táticas militares, de desenvolvimento de armas nucleares, ele pode se impor como uma nação de respeito no mundo. E nós percebemos, a própria história de Israel no Antigo Testamento nos mostra que as guerras, né, as disputas militares, elas na verdade, embora muitas delas tenham sido ali direcionadas por Deus no Antigo Testamento, porque era a época, era o momento, né, de disputas militares, de conquista de território, o mundo era assim naquela época, né? Mas nós percebemos que Israel não alcançou por meio da força, por meio da guerra, e está escrito na Bíblia Sagrada, né? Lá em Zacarias, não é pela força
nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O propósito original de Deus nunca foi a guerra, nunca foi a morte, nunca foram as pelejas, mas a comunhão entre os homens, a convivência pacífica, ordeira. A humanidade foi criada por Deus para desfrutar da paz perfeita, mas estas guerras e estas pelejas têm como origem, na verdade, a ambição e a cobiça do homem. Vai se falar nesse primeiro tópico sobre a falência do projeto de paz a parte de Deus. Nós vamos ver que desde os tempos mais remotos, nós vamos, por exemplo, lá para o livro de Abacuque, e Abacuque você sabe que é um livro de uma oração entre o profeta e Deus, onde o profeta está se comunicando com Deus e Deus lhe responde de imediato a sua oração. Abacuque estava ali, vivendo em Judá, poucos anos antes da invasão de Babilônia, e Abacuque contempla toda aquela violência, todo aquele ódio, toda aquela briga, disputa, frouxidão da lei, morte, estupros, violência contra crianças, contra idosos. Abacuque se depara com a realidade social, com a realidade espiritual, com a realidade moral de Judá, terrível, deprimente. E aí Abacuque se dobra diante de Deus em oração e começa agora a perguntar por que tanta violência sobre a face da terra. Então perceba que as perguntas que nós fazemos hoje, se você vai lá para Abacuque já dizia: até quando, Senhor, gritarei violência e tu não ouvirás? O mundo hoje está muito violento, é verdade, mas a informação globalizada nos dá a impressão de que a violência hoje no mundo é maior do que há 50 anos atrás, é maior do que há 100 anos atrás, durante as grandes guerras mundiais, é maior até do que os tempos bíblicos. Mas veja que a violência também no Novo Testamento já acontecia. Jesus já falava para os seus discípulos e para os judeus de modo geral sobre o sangue de alguns galileus que Pilatos havia misturado com o sacrifício por eles oferecido. Então veja que o Estado romano, através do seu procurador na Galileia, o Pôncio Pilatos, já promovendo o homicídio em massa, já promovendo uma verdadeira chacina, uma verdadeira perseguição. Não sabemos aqui se de ordem religiosa ou de ordem política, porque era comum nos tempos de Jesus os judeus se insurgirem contra o Império Romano, como eu já mostrei para vocês aqui em lições passadas. Mas já existia no tempo de Jesus violência orquestrada pelo Estado, pelo governo. Inclusive a nossa lição nos traz aí, tem um quadro aqui que você, professor, pode acompanhar, imprimir em tamanho maior, levar para os seus alunos, onde vai se falar aqui sobre 4 modos de terrorismo: terrorismo revolucionário, terrorismo nacionalista, terrorismo de Estado e terrorismo de organizações criminosas. Tudo isso aqui sempre aconteceu na história da humanidade e ainda hoje também acontece, lamentavelmente. Então nós podemos ver aqui que o terrorismo de Estado, por exemplo, que é o terceiro tipo de terrorismo, que está aqui no quadro Orientação Pedagógica na sua revista de mestre, foi largamente praticada no tempo dos impérios que dominavam ali nos tempos bíblicos, Terrorismo de Estado foi praticado pelos egípcios, foi praticado pelos assírios, e como foi, Os assírios, conhecidos pela sua violência, pela sua agressão, pelo seu terrorismo imposto sobre as nações dominadas, O povo de Nínive, por que Jonas não quis ir lá pregar para Nínive, capital da Síria, Porque Nínive era uma nação má, um povo mau, perverso, sanguinário, terrível, impiedoso, cruel. E Jonas disse: olha, eu posso aceitar perdão para qualquer povo, mas não quero que aquele povo seja perdoado. Quero que aquele povo seja destruído, seja extinto. Aliás, um povo que tanto fez mal a Israel, como o povo da Síria, não merece ser perdoado. Então, por não querer que Deus perdoasse, porque Jonas sabia que Deus poderia perdoar Nínive, capital da Síria. Jonas sabia que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso, que a misericórdia dele se estende de geração em geração. Então Jonas não queria pregar para aquele povo, para que aquele povo não se arrependesse e não recebesse como consequência o perdão de Deus, em razão de sua violência. No tempo de Jesus isso era praticado. Veja, por exemplo, a parábola do bom samaritano, como nós intitulamos. É um caso de violência. Um homem que ia descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho foi alcançado por salteadores,
que lhe roubaram, que lhe agrediram, que lhe bateram, lhe deixaram quase morto, caído na estrada. Então perceba que os casos de violência estão desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Porque no Apocalipse vai se falar também de violência praticada pelo anticristo contra aqueles que ficarem aqui na grande tribulação. Então a violência, ela está infelizmente impregnada em todas as páginas da Bíblia Sagrada, mostrando e revelando as atrocidades do coração humano. E muitos acordos de paz são traçados, desde os tempos remotos até hoje. Muitos acordos, muitos tratados de paz bilaterais, multilaterais, são traçados entre os homens, são assinados pelos chefes de Estado. Mas como diz o cantor J. Neto, a paz que o mundo conhece é o intervalo entre duas guerras. É uma paz repentina que com um grito logo se encerra. E de fato, os tratados de paz, veja quantos tratados de paz Israel já assinou com as nações inimigas à sua volta. Mas eles, né, são os chamados, né, pactos de cessar-fogo, são rapidamente quebrados quando um louco, um insano atira uma bomba, explode um hotel, explode uma escola, explode um carro no meio da rua, e aí a guerra volta novamente. Jesus, ele explica isso, né, no Evangelho de João, no capítulo 14. Veja o que é que Jesus diz sobre o tipo de paz que o mundo oferece, que não é a paz que ele nos dá. João capítulo 14, versículo 27. Jesus nos diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é essa paz passageira. O mundo não conhece paz, na verdade, né? Tem um belíssimo hino da Alfa Cristã que diz: paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho gozo e paz. A paz verdadeira, a paz que é perene. E é perene, o que é perene? Ela é contínua, ela é permanente, ela não sofre instabilidades, ela não sofre variações. Tiago dizia que em Deus, a fonte da verdadeira paz, não há sombra de variação ou mudança, né? O próprio Deus, ele disse: eu, Senhor, não mudo. Então em Deus a paz perene, em Deus a paz perpétua, a paz verdadeira. Fora de Deus não há paz, não há paz. Né? Se questionaram naquele atentado que nós iremos falar daqui a pouquinho, no 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas, o World Trade Center, se questionaram, né? O jornalista se questionou em emissoras de televisão: onde estava Deus que permitiu que tamanha tragédia acontecesse? Aí a filha do grande evangelista Billy Graham, maior evangelista do século XXI, estava sendo entrevistada, respondeu na televisão: ora, onde está Deus? Deus sempre esteve onde ele sempre está. Deus esteve em 11 de setembro onde ele sempre está, assentado no céu, no seu alto e sublime trono, e no coração dos homens que lhe aceitaram, dos homens que se permitem serem governados por ele. Mas os Estados Unidos têm rejeitado Deus. Os Estados Unidos têm retirado Deus de dentro das repartições públicas. Os Estados Unidos têm retirado Deus de dentro das escolas. Os Estados Unidos têm rejeitado veementemente o criacionismo, substituindo-o pelo evolucionismo. Os Estados Unidos têm abraçado o ateísmo e negado o teísmo, negado a fé em Deus. Ora, vocês, ou nós, norte-americanos, dizia ela, temos colocado Deus de fora. Temos expulsado Deus dos nossos negócios, dos nossos assuntos e do nosso país. Então, na ausência de Deus, o mal vai governar. Na ausência de Deus, o mal vai dominar. Que terrível declaração essa, feita pela filha do evangelista Billy Graham, e que tem aplicações em todo o mundo. Assim também é no Brasil. Nós vemos aí as pessoas saírem, e é louvável que as pessoas saiam às ruas, cobrando mudanças, cobrando reformas políticas, cobrando segurança pública. As pessoas saem às ruas portando cartazes, faixas: queremos justiça, queremos paz, chega de violência. Todavia, você, professor, tem a nobre responsabilidade no próximo domingo de instruir seus alunos nesse sentido. Nenhuma paz perene haverá no Brasil.
Nenhuma paz perene haverá na América Latina. Nenhuma paz perene haverá em todo o globo terra, enquanto o mundo não se dobrar diante do príncipe da paz. Não é isso que Isaías disse? Né? Não é este um dos títulos de Cristo, profetizados por Isaías no capítulo 9, versículo 6? O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se o mundo rejeita o príncipe da paz, aí o que acontece? Vem o príncipe deste mundo, conforme dizia Jesus. O príncipe deste mundo, o Deus desse século, quem é? Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse que Satanás é homicida desde o princípio. João 11:44, se não me falha a memória. Ele é homicida desde o princípio. Quando lemos aqui Caim assassinando seu irmão Abel e o próprio Deus dizendo que a tentação lhe estava batendo a porta, ali a figura de Satanás já não aparece como apareceu dentro do Éden. Mas não nos resta dúvida de que, embora após o pecado a natureza humana esteja caída e incline-se sempre para o mal, é o agente moral livre que se inclina para o que é mal, é a nossa carne que a partir do pecado de Adão começa agora a militar dentro de nós mesmos contra a vontade de Deus. Mas não nos resta dúvida de que, das palavras de Jesus em João 8:44, quando diz que o diabo foi homicida desde o princípio, Satanás esteve ali. Satanás esteve ali orquestrando na mente e no coração de Caim o assassinato de seu irmão Abel. Nós vamos para Isaías para falar sobre o projeto de paz de Cristo. Isaías fala no capítulo 2 de seu livro, logo no início, ele fala sobre a paz que haverá, sobre um governo de paz que haverá, que não é esse governo que está aí. Ninguém se engane com o PT no Brasil, com Barack Obama nos Estados Unidos, com os acordos de paz traçados entre Israel e países vizinhos, com tratados de paz. A ONU que tenta de modo muito falho, a Organização das Nações Unidas tenta promover a paz e punir as nações que se atrevem a atacar as outras, mas a ONU é fraca. A ONU é incapaz em sua natureza, porque ela é constituída de homens falhos, que não têm o temor de Deus em suas vidas, e que muitos deles rejeitam a Cristo e pensam promover a paz com base em filosofias e em ideologias humanistas, mas rejeitam a Deus e a Bíblia. Isto jamais poderá trazer ao mundo a paz autêntica, a paz genuína. Mas Isaías fala, no capítulo 2, versículos 2 a 4, vejam o que é que ele diz sobre a promessa de Deus para o futuro de um reino e de um governo glorioso de paz nesta terra. Ele fala: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Ele está falando aqui sobre a capital do governo messiânico, que será Jerusalém, nos dias em que Cristo vier para governar em seu reino milenar. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, porque Cristo estará ali governando e as nações do mundo inteiro correrão para ele. Satanás estará preso durante o reino milenar, Vale lembrar, conforme Apocalipse capítulo 20. Aí o versículo 4, olha o que é que diz: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão, aqui, preste atenção, pastor César Moisés faz referência a esse texto aqui. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Olha aí. Armas de guerra serão convertidas, serão substituídas por ferramentas de trabalho. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então veja aqui que, conforme nos registra, esse é um texto que em uma escatologia, em um estudo escatológico bíblico, nós vemos que tem uma aplicação futura, até porque não existe nenhum momento da história, desde Isaías até aqui, em que o mundo experimentou esta paz, o mundo experimentou este conforto. Não há, nem mesmo a pós-modernidade, pelo contrário, a modernidade e a pós-modernidade. O pastor César Moisés diz na nossa lição que essa expressão pós-modernidade é uma expressão equivocada. O pastor Valmir Nascimento trabalhou com o conceito de pós-modernidade no trimestre passado. Você pode se perguntar, afinal de contas, pós-modernidade é um conceito correto ou incorreto? Na verdade, é um conceito bastante discutido.
Isso é que é fato, né? O conceito de pós-modernidade é um conceito bastante discutido pelos filósofos, sociólogos, pelos antropólogos, pelos cientistas, pelos acadêmicos da linguística. É uma expressão bastante discutida. Há quem diga que nós estamos vivendo a pós-modernidade e há quem diga que não, que nós ainda estamos vivendo a modernidade apenas com aspectos modificados, transformados, mas ainda é a mesma modernidade. Mas o fato é que nenhum plano de paz traçado pelos homens prevaleceu e foi eficiente até aqui. Mas o projeto de paz de Deus, cujos planos, dizia Jó, não podem ser frustrados, um dia serão estabelecidos. E a cultura de paz no reino milenar de Cristo, ela haverá de dominar. Portanto, eu pontuo aqui, para fecharmos esse primeiro tópico, a síndrome da onipotência humana tem como razão de sua existência a inveja, a cobiça, o pecado que milita dentro do próprio homem, que guerreia dentro do próprio homem contra a vontade de Deus. Cristo está fora, batendo na porta do coração humano, mas a inveja, a cobiça, a amargura, o ódio, o desejo do querer ter e possuir cada vez mais, deixa que o simples homem de Nazaré permaneça do lado de fora. E aí, inequivocamente, enquanto Jesus Cristo estiver do lado de fora dos assuntos brasileiros, enquanto Cristo for deixado de fora do Congresso Federal, enquanto Cristo for deixado de fora das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos assuntos particulares, e acharmos que ele nada tem a ver com a minha vida pessoal, então nós continuaremos caminhando tragicamente em um mundo de ódio, de cobiça, de violência, de depravação, de morte e de agressão. A paz, ela só pode existir de modo perfeito, perene e eficaz no coração daqueles que se entregam a Jesus Cristo Senhor. E aí no segundo tópico, nós vamos ter o terrorismo inaugura o século XXI. Pastor César Moisés ele vai definir o que é terrorismo. E aí eu considerei o conceito que ele nos trouxe muito, mas muito apropriado. E eu gostaria aqui de ler para vocês, ou ler com vocês, porque você tem na sua lição. Segundo tópico, ponto primeiro parágrafo, ele diz: é considerado terrorismo toda e qualquer forma de infundir terror a um povo, por meio da violência física ou simbólica, visando exprimir uma represália ao seu sistema de governo, ideologia ou credo religioso. Muito bem pontuado, muito bem conceituado, terrorismo. Qualquer e toda forma de infundir, de colocar, de lançar terror sobre um povo, por meio de violência física ou simbólica. Simbólica, quando você vê, por exemplo, perseguições de ordem moral, né? Quando você vê ameaças, quando você vê terroristas, muçulmanos extremados, decapitando e transmitindo isso em vídeo para o mundo, decapitando cristãos, decapitando pessoas de outras religiões, ou até mesmo muçulmanos mais moderados que não comungam, que não concordam com os comportamentos extremados daqueles outros muçulmanos. Eles são ali decapitados, mortos, queimados, afogados, e se grava vídeo desse tipo de atrocidade para quê? Para provocar um tipo de violência também psicológica sobre todo o restante daquele povo ou do mundo inteiro, né? É uma forma daquele homem violento, do violentador, do agressor, do terrorista, impor medo no povo, mostrar que ele tem o domínio, que ele tem o poder. É a síndrome da onipotência, ele mostrar que tem a autoridade para fazer o que ele quer fazer, e que se as pessoas não se dobrarem, que as pessoas não se encurvarem diante daquela ideologia que ele prega, que ele anuncia, que o seu grupo, que a sua facção, né, está ali trazendo, outras mortes haverão de acontecer. Outros atentados haverão de acontecer. Esse tipo de violência que domina, né, no mundo terrorista, visando exprimir uma represália ao seu sistema de governo. Porque o terrorismo, né, ele tem como objetivo também fazer ou promover represálias, revanche, promover atos agressivos que possam se opor a governos, a regimes, a ideologias religiosas,
né? E isso são marcas impregnadas do terrorismo no século XXI. É o combate ao governo estabelecido, é o combate à ideologia, é o combate à religião alheia. É querer exprimir ou imprimir, é querer imprimir em toda a população as suas concepções particulares e a ideologia do seu grupo. Infelizmente, em nome da ideologia perversa de alguns grupos terroristas, o mundo tem sofrido. Crianças, mulheres e velhos têm sofrido nas mãos de muitos desses terroristas. E aí ele vai mostrar, no segundo ponto dessa lição, que o terrorismo ele sai do anonimato. Quando é que o terrorismo sempre existiu, conforme nós mostramos aqui na própria palavra de Deus. E conforme se pode fazer um resgate histórico, tem um link na internet que mostra os 25 piores ataques terroristas de toda a história, né? E aí você pode pesquisar no Google, né, os 25 piores ataques terroristas de toda a história, e você vai ver que existe ali, né, que quem escreveu aquele artigo faz um resgate histórico de ataques ou de atentados terroristas que aconteceram aí há 100, 200 anos atrás, né? Então o terrorismo ele sempre aconteceu. Agora, neste nosso século em que vivemos, o século XXI ele se inicia da pior forma possível. Quando o terrorismo, que até então não era tão discutido, tão tratado pela grande mídia global, ele começa agora a receber uma atenção muito maior. Quando é que isso acontece? Em 11 de setembro de 2001, quando aproximadamente 19 terroristas sequestram, 4 aviões em Nova York, nos Estados Unidos. Um é dirigido para o Pentágono, onde ele é derrubado, onde ele cai. Outro cai, se não me engano, na Pensilvânia, território dos Estados Unidos. Ao que tudo indica, os tripulantes e os passageiros lutaram contra os terroristas, o que levou aquele avião a cair no descampado. E outros 2 aviões, aí são os piores atentados, né, já registrados em toda a história. Os 2 aviões são levados contra as 2 torres gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos. Você tem muitos vídeos, Aquele é um evento para jamais ser apagado da memória humana. Aproximadamente 3.000 pessoas, entre as que estavam dentro daqueles 2 gigantes edifícios, os que estavam dentro dos aviões, das aeronaves, os bombeiros e policiais e as pessoas que estavam ali próximos, que morreram naquele atentado terrível. O século XXI, que começa no ano 2001, começou da pior forma possível, conforme disse inclusive uma jornalista que fazia menção àquele episódio naquele dia. Foi um episódio que nem mesmo os roteiristas de Hollywood poderiam imaginar, poderiam supor, poderiam desenhar aquele episódio. O ataque às 2 torres gêmeas. E aí aquilo mobilizou o mundo inteiro. Criou uma síndrome do pânico em todo mundo. As nações em todo mundo estremeceram, porque afinal de contas, se os Estados Unidos, a maior potência política, econômica e militar do mundo inteiro, foi atingida daquela forma, foi humilhado daquela forma, foi atacado daquela forma, o que dirá das outras nações do mundo? Então, uma sensação de insegurança, um clima de medo e de terror se instaura em todo o mundo. E nós vamos ter aqui, de 2001 para cá, outros atentados terroristas que não tiveram evidentemente a repercussão e o grau de violência que teve aquele atentado às Torres Gêmeas, mas nós temos, desde 2001 para cá, uma série de atentados terroristas em países de primeiro mundo, inclusive. Porque o terrorismo não está concentrado apenas no Oriente, apenas ali em Bagdá, no Iraque, Irã, Paquistão, Afeganistão, não. Os atentados terroristas estão se disseminando pelo mundo, está se disseminando pela Europa, pela Ásia, pela África, lamentavelmente. Também, nós vamos perceber aqui expressões do terrorismo até mesmo na América. Para quem pensa, mas o Brasil não tem terrorismo. Tem terrorismo. Uma outra forma de terrorismo, que está inclusive no nosso quadro Orientação Pedagógica, mas tem. Infelizmente o terrorismo está disseminado em todo o mundo. Mas esses ataques e esses atentados terroristas, encabeçados por pessoas que seguem uma ideologia extremada,
né? Que não tolera ninguém, que não perdoa ninguém, que não tem piedade de ninguém, que quer se impor a todas as custas, está se espalhando pelo mundo inteiro. Por exemplo, nós temos aí alguns tipos, só alguns aqui dentre muitos que poderiam ser elencados. Na internet você pode encontrar vários casos e na sua memória também você pode resgatar, né? Como dizia, né? E retomo, né? Como dizia o teólogo Karl Barth, nós temos que andar com o jornal na mão e a Bíblia na outra mão para percebermos a realidade, compreendermos o contexto em que vivemos, acompanhando essas notícias, né? E trabalharmos ações estratégicas evangelísticas para mudarmos essa realidade. Por exemplo, atentados aos metrôs de Madrid, capital da Espanha, em março de 2004, onde aproximadamente 200 pessoas foram mortas. Bombardeio a trens e ônibus em Londres, capital da Inglaterra, em julho de 2015, ou melhor, né, teve aí alguns anos já passados, né, onde 56 pessoas morreram e aproximadamente 700 ficaram feridas, né, na Inglaterra, na sua capital Londres. Você deve lembrar-se desse episódio. Nós temos, por exemplo, um episódio um pouco mais recente, agora em janeiro, ataques à redação daquele jornal ou daquela revista satírica Charlie Hebdo, né, na França, onde 12 pessoas ficaram mortas e 5 pessoas ficaram gravemente feridas. Nós temos uma crescente onda de terrorismo também na África, o grupo extremado Boko Haram, que também é um grupo que se declara ser muçulmano. Nós temos aqui, eu trouxe aqui um resgate de uma notícia num portal de internet, que nos lembra que a ação mais notória do grupo Boko Haram na Nigéria, na África, foi no mês de abril do ano passado, 2014, quando o grupo sequestrou cerca de 276 mulheres entre 16 e 18 anos. Mulheres essas, mais de 270 mulheres sequestradas pelo grupo Boko Haram. Mulheres essas que são estupradas, assassinadas, vendidas ao mercado de escravas sexuais, né? Infelizmente eu digo que o terrorismo no mundo, ele pune as mulheres duas vezes. Primeiro porque as mulheres já estão aí sendo violentadas pela guerra como um todo. Como qualquer pessoa, como qualquer ser humano já é violentado no ato de guerra, né? Bombas, tiros, perseguição, morte, você ser retirado de sua casa, ter que fugir às pressas, correr, se esconder, o medo, o pavor, né? Qualquer pessoa que seja vítima de uma guerra, ela já é violentada. Mas uma mulher, ela ainda é violentada por ser mulher. Porque além de ser violentada por estar dentro de uma guerra, né, envolvida, sendo vítima de uma guerra, ela ainda é violentada sexualmente. Ela ainda é vendida como escrava para homens que não têm qualquer pena, que não têm qualquer misericórdia, né? Esses estupradores terroristas, né, quando se cansam de violentar essas mulheres, há casos aqui de mulheres que eram vendidas, algumas delas foram libertadas, outras conseguiram escapar, e elas relatam que algumas dessas mulheres eram vendidas por míseros $12. Veja o valor, não é o valor que essas mulheres valem, porque essas mulheres valem um preço incalculável, mas lamentavelmente elas estão sendo vendidas, é o preço que se pede por elas, né? $12, $15, $20. Veja que o preço que essas mulheres são vendidas na África não chega sequer a R$100. São vendidas, são trocadas, comercializadas como uma mercadoria barata. Meus irmãos, isso nos sensibiliza, inclusive, você, professor, no próximo domingo, né? Dialogue com os jovens da sua igreja, da sua classe, para que eles se mobilizem em oração, para que eles orem em favor dessas mulheres, né? Você vai dar aula para moças no próximo domingo, né? Nós vivemos aqui em um país onde, infelizmente, há insegurança, onde não há proteção, mas essas mulheres que estão vivendo nesses países de muito maior risco, onde existem sequestros coletivos, veja, um grupo sequestra 276 mulheres para tornar essas mulheres escravas sexuais, agridem essas mulheres, maltratam essas mulheres, as que sobrevivem são libertas, dão graças a Deus por isso. Né? Nós aqui falamos, há um movimento, né, no Brasil e se espalhando pela América, que é o movimento Eu Escolhi Esperar, um movimento onde os jovens declaram, né, o desejo pela castidade, pela virgindade até o casamento. Mas muitas dessas mulheres sequestradas na África, violentadas no Oriente Médio, elas não tiveram
Elas não tiveram essa liberdade de escolher e esperar, porque homens maus e perversos as tomaram para si e as violentaram. E muitas delas estão morrendo. Muitas delas estão adquirindo doenças sexualmente transmissíveis. Ore, professor. No próximo domingo, eu quero pedir a você que você, no meio da aula ou ao final da sua aula, não esqueça. Anote, por favor. Anote. No próximo domingo, ore em favor das crianças, das meninas e das mulheres espalhadas, sobretudo nesses países onde há esses atentados em massa contra a pessoa humana, porque elas estão sendo agredidas, violentadas e torturadas. É isso que o terrorismo traz, infelizmente, e somente a graça de Deus, somente o amor de Deus e o Evangelho de Cristo pode provocar mudanças radicais e profundas nessa sociedade. Pois bem, dentre muitos grupos que poderíamos elencar, que nos mostram o quanto o mundo está em alerta hoje, não é um outro ponto desse segundo tópico, porque o mundo está em alerta desde 11 de setembro de 2001, o mundo está em alerta, né? Esses grupos terroristas que ameaçam a ordem pública, que ameaçam a segurança das nações em todo o mundo. O pastor Claudionor de Andrade, no subsídio bibliográfico, no primeiro subsídio, ele diz algo muito interessante. Pastor Claudionor de Andrade, no artigo que foi publicado pelo Mensageiro da Paz, um jornal da nossa Igreja Assembleia de Deus do Brasil, no ano 2001, logo após os atentados terroristas contra o World Trade Center, pastor Claudionor de Andrade, ele escreveu um artigo, e lá pelo meio do artigo, você pode ver no seu subsídio, ele diz: tanto no esplendor de Nova York, quanto numa vila do agreste brasileiro, ninguém está seguro, a não ser que tenha por escudo o Senhor dos Exércitos. De nada adianta uma barreira antimíssil se Deus não proteger a cidade. E de fato está escrito no livro de Salmos, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Somente o Senhor pode trazer ao Brasil, pode trazer aos Estados Unidos, aos países africanos, asiáticos, aos países da Ásia e da Europa. Somente Deus pode trazer a este mundo uma cultura de paz, que é o que tanto o homem anseia. Fora de Cristo não há paz verdadeira. Com isso nós chegamos ao terceiro tópico de nossa lição para finalizarmos, onde o pastor César Moisés vai falar sobre o fundamentalismo e a intolerância pregada pelo terrorismo. Sobre o fundamentalismo, ele vai dizer aqui que o fundamentalismo religioso, ele é irredutível na interpretação dos textos do seu livro sagrado. O fundamentalismo religioso, sobretudo dos muçulmanos, né, os leva de forma irredutível, de forma extremada, de forma literalista, a interpretar tudo o que está ali, e se ali há quaisquer referências à morte, à perseguição, né, se ali se ordena que se extermine os inimigos religiosos, eles vão lá e fazem isso. Eles vão lá e matam mesmo, e acabam mesmo com as pessoas de modo impiedoso, de modo sanguinário. Infelizmente, o fundamentalismo de algumas religiões, não vamos culpar aqui a religião, não vamos dizer, como dizia Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, jamais. A religião, quando ela é boa, quando ela promove a paz, ela acrescenta a sociedade. O problema está na má interpretação. O problema está em querer fazer uso da força e da violência para impor dogmas, para impor doutrinas, para impor costumes, para impor ideologias e filosofias. Mas o problema, na verdade, do mundo não é a religião. Não é a religião. Aliás, há uma acusação, né, conforme o pastor César Moisés traz nesse último tópico, há uma acusação que é lançada aos cristãos de que a religião é o mal do mundo. Inclusive, Henk Hanegraaff, nesse pequeno livro que trago aqui, o livro das respostas bíblicas, o Henk Hanegraaff, ele vai falar sobre esse assunto, né, quando em todo mundo ele fala que é uma cantiga que virou comum no século XXI, né? Já que estamos falando do século XXI, Henk Hanegraaff, ele vai dizer que é uma cantiga que virou comum no século XXI, é dizer que o cristianismo ou os cristãos, né, são os culpados pelos verdadeiros atentados em todo o mundo, por essa cultura de guerra e por esta raiz de todo mal que acontece no mundo. Ele vai dizer aqui, por exemplo, que entretanto, o nazismo, o comunismo
tem matado e matou em toda a história desses regimes muito, mas muito mais do que esses ataques de ordem religiosa no mundo. Ele vai dizer aqui, por exemplo, que só o nazismo, em pouco tempo de existência, matou pelo menos 6 milhões de judeus, sem falar de outros. Né? O Hitler, ele quis promover uma verdadeira limpeza étnica em todo o mundo, porque julgava que somente a raça ariana é influenciada muito mais pela ideologia evolucionista de Charles Darwin, a seleção natural. Ele julgava-se uma raça superior e, portanto, as raças inferiores deveriam ser punidas e exterminadas da face da terra. O nazismo, que não tem nada a ver com religião, é uma ideologia, é uma filosofia, é um pensamento político. O comunismo não é religioso, o comunismo não é filosófico, o comunismo é ideológico. Mas, sob o regime comunista de Mao Tse-tung na China, 50 milhões foram mortos. Calcule-se, se você puder, quantos foram mortos sobre o regime comunista em todo o mundo. Na Coreia do Norte, quantos foram mortos? Quantos foram mortos em Cuba? Quantos foram mortos pelos comunistas em todo o mundo? Milhões e milhões dos que podem ser registrados, porque existem muitos casos que não foram catalogados. Inclusive, Henk Hanegraaff aqui, ele vai falar até mesmo do aborto, que é um ato de terrorismo silencioso, que tem matado mais de 1 milhão de crianças por ano. Mais de 1 milhão de crianças a quem não é dado o direito de nascer. É um infanticídio. Então, na verdade, não é a religião a culpada pelos atos de atrocidade em todo o mundo. Sim, se existem terroristas religiosos, alguém até me questionava essa semana o que dizer de cristãos que se apropriam de armas e que saem estas guerras também para matar. Na verdade, o cristianismo não apoia a violência. O cristianismo não apoia, em hipótese alguma, guerra armada. O cristianismo não apoia o confronto militar. O cristianismo prega um evangelho de paz, né? Paulo disse, olha, estejam preparados com a disposição do evangelho da paz, Efésios 6, né? É calçado com a preparação do evangelho, que não é qualquer evangelho, é o evangelho de Cristo. É o evangelho de paz, não é o evangelho do confronto, da guerra. Somente 2 referências bíblicas podem ser utilizadas por aqueles que julgam que o cristianismo promove a guerra. É aquela de Mateus 10:34, quando Jesus Cristo disse, não pense que vim trazer paz à terra, mas vim trazer fogo e espada. E aquela de Lucas 22:36, quando Jesus diz, olha, agora quem não tem espada, compre uma. São as 2 únicas referências que podem ser utilizadas, mal utilizadas, por aqueles que dizem que o cristianismo promove a guerra. Mas em nenhuma dessas referências, Jesus está sugerindo e estimulando o confronto armado. Quando ele diz que não veio trazer paz, mas espada, o que ele está dizendo é simplesmente das consequências, não do propósito. Porque o propósito dele é trazer paz. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele disse, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Então ele veio com o propósito de trazer a paz. Ele diz, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para curar os enfermos, eu vim para ressuscitar mortos, eu vim para pregar o evangelho do reino. O propósito de Cristo é trazer vida ao homem, e vida com abundância. Agora, as consequências da pregação do evangelho serão o que acontece em todo mundo. A divisão no lar, será o conflito de ideias, será a divisão espiritual, não é? Serão pais que se voltarão contra os filhos porque os filhos abraçaram a fé. Serão filhos que se voltarão contra os pais porque os pais abraçaram a fé. E nós vemos isso, né? Nós vemos isso infelizmente. Infelizmente, quantos pais eu já ouvi que disseram, eu preferia que minha filha fosse prostituta do que estar na igreja dos crentes. É esta guerra espiritual que Jesus fala, não de uma guerra social, não de atentados terroristas, jamais. E quando ele diz quem não tem espada compre uma, embora esse versículo seja um versículo difícil para os teólogos comentarem, mas é um versículo que também não sugere o uso de força militar, porque logo em seguida os discípulos chegam para Jesus e disseram, Senhor, aqui está 2 espadas. Jesus diz, basta desse assunto.
Basta dessa história. Em outras palavras, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que vocês devem estar preparados daqui para frente, porque eu vou voltar para o Pai. Vou cumprir minha obra redentora, volto para o Pai, vocês ficarão aqui. Preparem-se, porque virão tempos de tribulação, virão tempos de aflição, vocês serão perseguidos, vocês serão martirizados, torturados. É isso que vai acontecer. Veja que quando Pedro pega a espada e arranca a orelha do soldado do Malco, o que é que Jesus diz? Parabéns, Pedro, bem feito, você aprendeu bem, tomou bem o conselho que eu dei há pouco. Não, Jesus diz, embainha tua espada, porque os que pela espada, os que da espada se utilizam, pela espada perecerão. Portanto, o Evangelho não promove uma cultura de guerra, não promove uma cultura de conflito. O cristianismo promove uma cultura de paz. E como diz o Henk Hanegraaff, a religião cristã tem promovido uma cultura de paz em todo o mundo, de modo que deveria levar esses povos e esses críticos da religião a uma verdadeira reflexão, né? Porque os cristãos estão dentro dos hospitais, os cristãos estão dentro dos presídios levando o evangelho de ressocialização, os cristãos estão nas escolas distribuindo bíblias, os cristãos estão promovendo cruzadas de massa no meio das ruas, nos grandes estádios de futebol, levando a mensagem de quê? De paz, levando a mensagem de alegria, levando a mensagem de transformação social. É os cristãos que estão evangelizando traficantes. Aliás, glórias a Deus, porque terroristas estão se convertendo ao cristianismo, né? Nós temos aí recentes informações de que grandes terroristas estão rendendo-se ao Evangelho de Cristo, o que é muito difícil. Porque é muito difícil o muçulmano aceitar a Cristo Jesus. Muito mais difícil ainda o muçulmano de uma linha ali extremada render-se ao Evangelho. Mas isso está acontecendo, porque Paulo dizia que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para terminar, 3 posturas que eu quero deixar aqui que a igreja deve adotar para o combate não armado, porque Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, as armas de nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Eu costumo dizer que as armas de que a igreja dispõe são mais poderosas para o combate ao terrorismo do que as armas utilizadas pelos Estados Unidos da América. A igreja tem uma arma muito mais poderosa para o enfrentamento da violência urbana, para o enfrentamento da violência no Brasil, né? Porque aqui nós não temos os muçulmanos trazendo atentado terrorista ao Brasil, mas nós temos o PCC, nós temos o crime organizado, que tem matado muito mais que nas guerras do Oriente Médio, né? Lamentavelmente. Nós temos traficantes comandando a partir dos presídios neste país. Né? Nós temos aí uma onda de violência se espalhando em todo o país, mulheres sendo violentadas, crianças sendo assassinadas. O tráfico de droga tem sido o grande causador e motivador dos crimes dentro das famílias. Homens e mulheres se destruindo, se gladiando sem qualquer piedade, né? O Brasil também tem sido vítima do terrorismo praticado pelos criminosos, praticado pelos bandidos, e ninguém há que possa dar jeito. Mas a igreja, ela pode se mobilizar de 3 formas para que esta onda de violência e de terrorismo no Brasil e no mundo inteiro, ela seja não sanada, mas pelo menos aplacada e diminuída. Primeiro, oração. Uma poderosa ferramenta da qual a igreja dispõe, que o mundo não dispõe, mas a igreja dispõe, a oração. Jesus nos ensinava na oração modelo a orar para que o Pai nos livre do mal. Paulo ensina Timóteo na primeira carta, capítulo 2:1, orem. Orem em todo tempo por todos os homens, pelas autoridades constituídas, para que desfrutemos dias de paz. Professor, no próximo domingo, conclame os jovens da sua igreja a orar. Não adianta só reclamar, não adianta só protestar no Facebook, não adianta sair às ruas portando faixas e cartazes. É preciso orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina 42 milhões. O Brasil tem 42 milhões de evangélicos. Imagina 42 milhões de cristãos evangélicos de joelhos, de madrugada, orando pela salvação, pela transformação e por uma cultura de paz neste país. O que Deus não poderá fazer por este país? Segunda arma da igreja espiritual: intensificar o evangelismo global e apoio aos missionários. Professor, estimule. A escola dominical deve contribuir com missões. A escola dominical deve contribuir com o evangelismo. Instrua os seus jovens a orar pelos missionários, a orar pelas áreas em conflito, a orar pela igreja primitiva ou pela igreja perseguida. Cristãos da Nigéria estão sendo mortos. Cristãos da Nigéria estão sendo perseguidos pelo grupo Boko Haram. Cristãos no Egito estão sendo perseguidos pelos muçulmanos. Cristãos do Oriente estão sendo mortos, assassinados, martirizados, crucificados. Ore pelos missionários e contribua. Existe talão
para contribuir com os missionários da sua igreja, cofrinho missionário ou o que seja, instigue os jovens da sua igreja a contribuir, porque se eles não vão, eles precisam sustentar os que lá estão, precisam dar o suporte, o apoio para os missionários que estão lá nessas áreas de risco, evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus, para que promovamos o evangelho de paz. E para terminar, terceira posição da igreja, terceira arma da igreja, colaborar socialmente através de boas obras para uma cultura de paz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se bater na tua face, ofereça outra, não resista. Se te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas com ele, dizia Jesus. Nós devemos promover obras significativas, visitando os presídios, evangelização ao ar livre, né? Assistência social, trabalhos de recuperação com menores, com criminosos, porque somente o Evangelho tem o poder capaz de transformar essa sociedade. Professor, Deus te abençoe. E oremos para que o terrorismo no Brasil e no mundo seja vencido com o poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula para a glória de Deus.